Sobre esse tipo de situação recorrente de gente que bebe, dirige e causa tragédias no trânsito, a gente conversa aqui no estúdio com a delegada da DICT, a Adriana Fernandes de Carvalho Moraes. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, delegada, seja bem-vinda. Bom, quando alguém se recusa a fazer o teste do bafômetro, efetivamente, o que pode ser feito com relação a essa pessoa? Diante da recusa, que é um direito constitucional de todo o indivíduo que vai ser autuado em flagrante ou está sendo abordado por alguma autoridade policial ou um agente policial, ele tem esse direito de recusar, de não produzir provas contra si mesmo. E, nesse caso, temos a opção de enviá-lo ao IML, porque lá o médico legista tem condições clínicas de averiguar se esse estado de embriaguez existe ou não, no momento. Era nesse ponto que eu gostaria de chegar. O rapaz, por exemplo, que atropelou e matou a idosa, ele se recusou a fazer o teste, né? E depois o IML constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica. E, no entanto, já passou lá pela audiência de custódia, enfim, está liberado. O que acontece nesses casos? A pessoa sempre fica ali, assim, o que pode ser feito para que a pessoa tenha um pouco mais de responsabilidade e venha, enfim, responder pelo que fez? Ele vai responder em liberdade. O juiz, no caso, que fez concedeu o alvará de soltura para ele, entendeu que ele não teria obrigação e nem a necessidade de responder esse processo preso. Só se houver um motivo de que seja colocada a prisão preventiva dele. As pessoas que não é o ser caso. Condenadas nesses casos? Porque, sim. Assim, sim, a gente vê tanta... porque o que dá a impressão nessa audiência de custódia quando sai é que ele não vai responder. Mas não é isso, ele só vai responder em liberdade. Sim, mas... em liberdade. No caso, ele estando em liberdade, ele tem certas obrigações a cumprir com o juízo. Que tipo de com obrigações? Com o Poder Judiciário. Não poder se afastar, ter a residência fixa, não poder viajar, se ausentar da comarca sem informar o juízo primeiramente, não frequentar determinados lugares. Não é tão simples assim, né? E aí ele não pode se envolver em crimes ou infrações penais por esse período que a concessão da liberdade foi feita a ele. Ele pode dirigir, por exemplo? No caso dele, a CNH dele poderá ser suspensa, né? Então, aí vai de acordo com o que o Poder Judiciário já concedeu ou ele obrigou nesse sentido. Doutor, a delegada tem em mãos números alarmantes. Os números são altos, doutora, mas mesmo com as leis mais rígidas, agora esses números só estão crescendo. O Código de Trânsito Brasileiro, ele sofreu uma modificação ano passado que deixaram mais graves as penas de crimes de embriaguez ao volante que causem morte ou lesão grave ou gravíssima em vítima. E esse ano a gente está completando já 11 anos de lei seca, né? Sim. O que mudou nesse período, delegado? No caso, os números vêm aumentando muito com relação aos meses do ano passado. Conta um pouquinho pra gente. Os meses de janeiro, fevereiro e março, que são os que nós já temos os nossos dados desse ano, dobraram de quantidade de embriaguez ao volante que a gente vem recebendo. Tanto de autuação em flagrante, somente pela embriaguez, quanto seguido de lesão corporal gravíssima ou morte, que foi o caso do sábado agora. Doutora, deixar essas leis mais duras, pesando mais no bolso de quem comete esses crimes, será que foi pouco? No caso, agora a lei ela teve essa modificação com relação a penas, né? Cumprimento, a detenção passou a reclusão. Então, a prisão agora ela pode ser cumprida. Antigamente, o crime de lesão corporal gravíssima e a morte, se não comprovasse a embriaguez, ele só responderia com pena de detenção. Pelo que a senhora tem acompanhado dessa lei seca, ela consegue educar ou ela só gera um medo momentâneo naquele motorista que está errado? O que a senhora consegue observar? Olha, o que a gente percebe em números dentro da delegacia de trânsito é que num primeiro momento, quando as multas são oneradas, quando há esse
esse peso no bolso do usuário e do condutor do veículo, eu acho que ele é mais momentâneo. Só é naquele momento em que a gente vê as notícias que as multas aumentaram e tudo. Mas depois eu penso que as pessoas relaxam, continuam dirigindo embriagadas da mesma forma, principalmente essa moçadinha mais nova, né? Que vai para a balada, que vai... e a gente teve os casos agora, essa semana, que envolveram, né, o rapaz novo, que tem fotos dele na boate, que foi o acidente aqui do Alto da Glória. Sim. Então, eu acho que o temor, ele é mais momentâneo, dura pouco. É uma pena. E o processo é um processo caro, porque ele paga a fiança, ele paga a multa, o auto de infração pela questão da embriaguez. Mas não aprende. Esse caso, por exemplo, do Alto da Glória, foi feito algum exame para ver com relação a essa questão se havia ingerido álcool ou não, delegada? A senhora tem essa... Ele foi a vítima fatal. Foi. Assim, há muitos indícios lá no momento que a equipe da DICT esteve no local do acidente em que ele estava embriagado. Nesse caso, como ele foi a vítima fatal, ele foi encaminhado para o IML. Nosso pedido já é imediato com relação ao exame de alcoolemia dele, que não está pronto, mas foi feito. Agora, delegada, a fiscalização ela não é efetiva, não é mesmo? A gente levando em consideração que ela é feita por amostragem. Talvez essa seja a questão da brecha que o motorista, que tem o hábito de fazer a coisa errada, já entende como interessante. Como eu não sei se eu vou ser pego, naquela rua costuma não ter blitz, tal lugar. Então eu vou beber porque eu posso não ser pego. Talvez sim, isso seja uma coisa que trabalha ainda... com essas lacunas, rua, né? E tem muitos grupos e com hoje... a sorte também de não ser. Posso ser e posso não ser. Que é a amostragem, né? E às vezes ele está alcoolizado, passa pela blitz, ele não é pego, já pode ter fala, acontecido alguma outra vez ou algumas vezes com ele, com amigos. Então, como não é sempre que ocorre a abordagem, ele conta com a sorte de não ser. O que pode ser feito para a gente mudar essa realidade, delegada? A conscientização ela tem que ser individual, num primeiro momento, e depois partirmos para o coletivo. Se a pessoa não tiver a consciência que ela está causando muitos riscos a si própria e à coletividade... Se não mudar a mentalidade, eu acho que a tendência é só aumentar. Doutora, eu nunca vi, mas escutei esses dias vindo para trabalhar no rádio sobre um exame que detecta a droga, não só o álcool. Já existe, já funciona, é só no IML? Como é que é? Tem o bafômetro, tem que ter o drogômetro também para saber, porque tem de gente que usa droga e pega o volante é muito alto. O número é muito alto. No caso, tem o exame toxicológico, ele é mais complexo, né? Estive num caso desse comigo há poucos dias que o autuado, que ele estava embriagado, ele informou ao médico legista que ele estivesse também feito uso de substância tóxica. Então, doutora, essa informação que ele deu para o médico, a partir disso, o médico clinicamente pôde detectar que realmente ele estava embriagado e tinha usado entorpecente. Michele, doutora,